Olá pessoal, bom dia. Aqueles que estão vendo esse canal pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e esse é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é o fornecer reforço à educação e à profissão de todos aqueles que têm a topografia no seu currículo. É um canal dedicado a isso, que normalmente, por força de circunstâncias do assunto, os vídeos ficam muito grandes, como é o caso deste. Este vídeo trata da questão número 34 do concurso público para técnico administrativo em educação da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E ele quer selecionar engenheiro, cartógrafo ou agrimensor referente ao ano 2018. Essa questão 34, ela trata de um assunto que poucos engenheiros dominam, poucos professores tratam em sala de aula, pelo menos na minha graduação como engenheiro cartógrafo e engenheiro civil, isso aconteceu, de modo que fica difícil às vezes resolver questões como essa sem ter talvez um curso preparatório que se possa fazer isso, né? Como eu já falei, o vídeo deve ficar relativamente longo, então deixem para ver o vídeo quando tiverem mais tempo, ou então vejam em partes. Vão parando o vídeo e quando tiverem mais tempo, façam-no de novo. Então vamos ver essa questão 34 da Universidade Federal de Uberlândia, de que trata ela. Ela diz o seguinte: a teoria das distorções baseia-se na geometria diferencial para a determinação das funções biunívocas que transformam as coordenadas da superfície de referência para a superfície de projeção. O cálculo das quantidades fundamentais de Gauss permite determinar as deformações representadas pela elipse indicatriz de Tissot. Em relação a essas informações, assinale a alternativa incorreta. A seguir vem uma série de alternativas, mas antes eu quero conversar, chamar atenção aqui no enunciado. Então reparem que ele fala de teoria de distorções, geometria diferencial, transformação de coordenadas de uma superfície de referência para a superfície de projeção, fala das quantidades fundamentais de Gauss para determinar deformações, fala de elipse indicatriz de Tissot. Então ela aborda aqui um assunto relativamente pesado, que como já falei, poucos engenheiros civis, cartógrafos, agrimensores, hidrógrafos, geógrafos dominam esse assunto, né? Essa parte da geometria diferencial, o primeiro que se preocupou com isso foi Gauss, lá no século XVIII, né? Século XIX, quando ele tratava do mapeamento do Reino de Hannover. Nesse nosso canal, nós temos vários vídeos a respeito desse mapeamento do Reino de Hannover, desse trabalho de Gauss como geodesista. E eu deixarei aqui na descrição do vídeo 3 links para esses canais que mais se aproximam das questões dessa prova, dessa questão, e quem tiver assim necessidade pode ver outros vídeos, né? Essa geometria diferencial
é uma aplicação, né? É uma aplicação do cálculo diferencial na geometria analítica. É análogo ao que o Descartes fez com a geometria euclidiana. Descartes aplicou a geometria analítica à geometria euclidiana e formou assim, né? Ele ele algebrizou a geometria euclidiana, aplicou a álgebra à geometria euclidiana e formou assim a geometria analítica, fez o seu plano cartesiano. Da mesma forma, Gauss, no estudo da sua teoria das superfícies, quando ele se viu às voltas com isso para fazer o mapeamento, para representar a superfície da Terra que era abrangida pelos limites, pelas fronteiras, né, daquele reino de Hannover, ele tinha que transformar essa superfície da Terra, né, lá do reino de Hannover, num plano de projeção. E com isso ele começou a saga dessa geometria diferencial, que mais tarde foi tratada assim com mais rigor por outro matemático mais francês chamado Cauchy. E mais adiante veio Riemann e assim por diante. Mas vamos então nos apegar a essa parte de Gauss. Vamos aproveitar essa questão para revisitar esse trabalho de Gauss da teoria das superfícies, que vocês vão lucrar muito com isso. Então vamos agora a essas opções da questão 34. Ele quer que vocês assinalem a alternativa incorreta. A primeira alternativa A, ele diz o seguinte: as quantidades fundamentais de Gauss no elipsoide e na esfera são iguais. Então aqui é preciso saber o que são quantidades fundamentais de Gauss numa superfície, e em particular no elipsoide e na esfera. Tratamos disso naqueles nossos vídeos e vamos revisitar agora. No item B ele diz: as elipses indicatrizes de Tissot são círculos quando a projeção é conforme. Então aqui ele já quer saber como é que essas elipses de Tissot, sendo círculos e medindo as deformações da projeção, como elas são representadas numa projeção conforme. E na opção C, aqui na alternativa C, ele diz o seguinte, a afirmativa dele: quando a projeção é conforme, as deformações meridiana e transversal são iguais. Então aqui o candidato tem que conhecer o que é uma projeção conforme e tem que conhecer essas deformações de meridiana e transversal. Também já tratamos disso e vamos revisitar aqui. E por último, na afirmativa, na alternativa D, ele diz o seguinte: a latitude isométrica é empregada na determinação das equações das projeções conformes. Então, o candidato aqui, né, o aluno, o engenheiro, tem que saber o que é uma latitude isométrica e como é que ela se comporta para determinar as equações das projeções conformes. Então, vamos por partes. Vamos primeiro a essa alternativa A, que diz o seguinte: as quantidades fundamentais de Gauss no elipsoide e na esfera são iguais. Então temos aqui um eixo, um sistema de eixo, um referencial de coordenadas triortogonal x, y e z, em que uma superfície qualquer ela fica perfeitamente definida por essa função f de x, y, z igual a zero. Então um ponto P da superfície de coordenadas x, y e z, ao se mover ao longo dessa superfície, ele vai descrevê-la segundo essa função. Nessa superfície, então, vai se traçar
um elemento de arco ds que liga o ponto P até o ponto Q, e dessa maneira iniciaríamos o estudo dessa alternativa. Vamos então definir uma superfície como um conjunto de pontos no espaço definidos pela equação f de x, y igual a zero na sua forma implícita, né? Tem várias formas, a explícita, a forma vetorial, a forma paramétrica, tem várias formas para representar uma superfície. Essa que estamos mostrando aqui seria uma forma implícita. Vamos ver como é que se parametriza uma superfície, a parametrização de uma superfície. O que quer dizer isso? Foi o que Gauss fez. Gauss considerou um sistema de curvas V e U, eu vou falar em português, em vez de falar o nome dessas letras em grego. Ele considerou um sistema de curvas V e U sobre a superfície. Então, essas estão sobre essa superfície, essas linhas U0, U1, V0, V1, V2, um sistema de curvas traçado sobre a superfície. E definiu a equação da superfície pelos parâmetros U e V, de tal forma que as coordenadas x, y e z de qualquer ponto dessa superfície fossem funções dessas novas variáveis u e v, que seriam então chamados parâmetros. E essas equações aqui são equações paramétricas da superfície. Então, o x é uma função de u e v, o y também e o z também, equações paramétricas da superfície, que vem a ser então quantidades fundamentais de Gauss, que fala nessa questão 34 da Universidade Federal de Uberlândia. Para chegar a essas quantidades, é preciso expressar aquele comprimento de A, ds, sobre a superfície, nesse sistema de parâmetros V e U. Então aqui já vimos que são essas equações paramétricas da superfície. Então, aquele arco ds, que é que liga, né, dois pontos infinitamente próximos da superfície, é um incremento que as variáveis x, y e z do ponto P experimentam sobre a superfície. Então, o arco ds será a diagonal daquele paralelogramo formado por esses incrementos das variáveis x, y e z. Vai ser dx ao quadrado, dy ao quadrado e dz ao quadrado. Gauss diferenciou essas equações paramétricas, que eu chamei ali, e substituiu-as nessas equações. Então, aqui, ele determinou o dx, diferenciando aqui, o dy diferenciando, e foi substituindo aqui as diferenciais de dx, dy e dz. As diferenciais iam dom. Então, o x, só exemplificando, o x é uma função de u e v, de modo que a diferencial de x, o x é uma função de duas variáveis, de u e v. Então, é pela regra da cadeia, né? Então, dx vai ser igual dρ de x, dρ de u, mais dρ de x, dρ de v, dv. Né? É a regra da cadeia aplicada aqui para obter essa diferencial dx. Fez isso em todas as outras x, y e z e obteve aqui dx, dy e z em função dessas derivadas parciais das equações paramétricas da superfície. Então, elevou ao quadrado ambos os membros, né? Que o ds ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Então, elevou ao quadrado o primeiro membro e os termos do segundo membro. Então, aqui ficariam quadrados dos binômios, desenvolveu todo aquele quadrado dos binômios, fez aquelas operações algébricas, simplificou
e chegou na seguinte forma, que ds ao quadrado é du ao quadrado mais 2f du dv mais g dv2, onde esse E são agrupando-se naquele algebrismo as derivadas parciais de x em relação a u, y em relação a u e z em relação a u. O G, a mesma coisa, as derivadas parciais ao quadrado, né, em relação a v, e o F, as derivadas parciais quando se faz os produtos cruzados. Então, essas quantidades fundamentais de Gauss. Essa equação ds2 é chamada primeira forma fundamental de Gauss para a superfície considerada. Então, esse arco ao quadrado aqui, esse elemento de arco, escrito dessa forma, ele é chamado equação fundamental de Gauss. E esses coeficientes E, F, G é que são as quantidades fundamentais de Gauss que a questão 34 se refere. Então vamos ilustrar a representação de uma superfície como sendo de uma esfera. Temos aqui um ponto na esfera, né, um ponto na esfera. Esse ponto, temos aqui um raio vetor, que vai do centro da esfera até o ponto P, e aqui temos esses parâmetros, que no caso aqui são dois ângulos de posição. Esse ângulo U, que vai do eixo X até o meridiano aqui, essa linha de U constante, né? E a outra variável V, que vem do eixo Z até o arco, né, que vem do eixo Z até o ponto P. Então, U e V aqui no caso são esses parâmetros, é como nós conhecemos, aqui seria a longitude e esse V seria a colatitude, se fosse em coordenadas geográficas. Então, vamos primeiro ilustrar a representação da superfície na forma paramétrica. Já sabemos que são assim. Na forma paramétrica é assim. E na forma vetorial, em função desse vetor posição, então ele é dado em função das coordenadas desse vetor posição, em que o x vai ser, as coordenadas desse vetor x serão essas equações paramétricas aqui, são escalares, mas esse vetor unitário i transforma-as em vetor, analogamente o y e o z. Essas são, então, duas formas de representação da superfície, a paramétrica e a vetorial, usada na geometria diferencial. E a expressão dos coeficientes, temos assim o seguinte: esse coeficiente E, já vimos então que é dado por essa expressão. Ele é igual a o módulo do vetor posição que vai da origem do sistema, lá do centro da superfície, da origem desse sistema referencial x, y e z, até esse ponto origem do extremo do arco ds. Isso aqui é o vetor posição R1. Aqui ele é ao quadrado, porque elevou-se ao quadrado todos esses componentes, né? E esse G vai ser a mesma coisa, mas quando o vetor posição passa do ponto M para o ponto N, ele muda então de tamanho, e seu módulo, então a raiz quadrada disso aqui, daria o módulo dele. Então G está associado, reparem, ao tamanho, ao módulo desse vetor posição. Está associado a isso, a um módulo. E o Z, já vimos então, que vai ser esse produto das coordenadas das derivadas parciais cruzadas. O segundo membro da fórmula abaixo se chama também primeira forma quadrática da superfície, que já vimos aqui, ela é a forma fundamental de Gauss,
também é conhecida na geometria diferencial como primeira forma quadrática da superfície. É o nome que se dá na geometria diferencial. Esses coeficientes, E, F, G, dependem da posição do ponto, porque o ponto variando, a derivada vai variar. Então, esses coeficientes E, F, G vão variar com a posição do ponto sobre a superfície. Vamos fazer o exemplo para uma esfera de raio R. Então, no plano do Equador, aqui no plano do Equador, nós temos assim, botamos naquela figurinha ao lado, o eixo Y aqui, X aqui, né? Então, aqui nós temos a projeção aqui do módulo do raio vetor sobre o plano do Equador. Esse ângulo V aqui, essa projeção dele vai ser R seno de V. Vai dar essa projeção do vetor sobre o plano do Equador. R sobre o plano V. E nós temos aqui o ângulo formado entre o eixo X e no caso, a direção da projeção do vetor no plano V. Tá? Então, o X vai ser dado por essa equação paramétrica, x de U e V, e será esse eixo X aqui. A hipotenusa desse triângulo aqui, formado lá no Equador, que é X seno V, cosseno U. Nós temos aqui, então, esse valor da abscissa X do ponto P. Analogamente, o Y vai ser, então, esse ângulo U é alterno interno com esse, então vai ser o R seno de V vezes o seno de V, seno de U, né? Porque esse U aqui vai ser igual a esse daqui, então o cateto oposto vai ser o Y, seno de U. E o Z, o Z seno vai ser R cosseno de V, né? Esse Z aqui na esfera, isso aqui sendo V, o Z vai ser o R, o módulo desse vetor posição, projetado no eixo Z, R cosseno de V. Então vamos adiante, usando a forma vetorial, então, nós temos ela dessa maneira, e essas coordenadas aqui, x, y e z, são os escalares, né, as coordenadas do ponto P, e os vetores I, J, K transformam essas coordenadas em vetores. Então temos aqui a representação paramétrica e vetorial de uma esfera. Vamos ver a expressão dos coeficientes de Gauss para a esfera. Temos aqui o E, aqui direitinho. Então esse E vai ser dado por essa soma de derivadas parciais ao quadrado. D-ROM de x, D-ROM de u. Está aqui. O x está dado por essa expressão aqui, já vimos. Então a derivada de x em relação a u, o v é constante. Então D-ROM de x, D-ROM de u, o v é constante, ficaria R seno v ficaria sem se alterar, e a derivada do cosseno de u, que é o que está variando em relação a u, derivada do cosseno é menos seno. Dessa maneira, vai se derivando todas as expressões vetoriais. Tá, senhores? Eu vou até correr um pouquinho, depois vocês veem isso com calma. Se não entende essas variáveis, lá no vídeo, que vai ficar na descrição, e aí também. Então, nós temos aqui as derivadas parciais que estávamos procurando. Então, o E vai ser a soma desses elementos ao quadrado. Então, elevando ao quadrado e somando, nós temos aqui, elevando aqui ao quadrado, o R2 colocado em evidência, esse sinal menos ao quadrado fica mais, e aqui fica seno de U ao quadrado, mais cosseno de U ao quadrado, esse seno de V ao quadrado em evidência, e esse seno U ao quadrado, cosseno ao quadrado, pela equação fundamental da trigonometria, igual a 1. Então, esse coeficiente da esfera vai ser R2 seno de V ao quadrado.
O G é a mesma coisa. Vai se fazer as derivadas parciais não em relação a U, mas em relação a V. Então faz a mesma coisa. Nessas equações vai se derivar considerando variável o V, não o U. Então o que tiver U é constante. Então R cosseno U é constante, não se altera. E aqui o que vai se alterar é o seno de V, que é a derivada do seno de V é o cosseno de U. E faz-se assim com todas as outras e ficamos com elas aqui. Tudo direitinho, tá? Então o G, a mesma coisa, elevando ao quadrado e somando tudo direitinho, ficamos com dessa forma, pela equação fundamental da trigonometria plana, isso aqui é igual a 1, então o G fica sendo igual a R2 seno ao quadrado de V. Reparem que o E e o G são iguais. E o F, que é aquelas derivadas cruzadas, faz-se da mesma forma, né? Tem d-ROM, já se calculou d-ROM de x, d-ROM de u, d-ROM de x, d-ROM de v, então é só multiplicar uma pela outra. Aqui r vezes r menos r ao quadrado, e aqui vai seno u, seno v, multiplicado por cosseno u, cosseno v. Faz-se isso em todas as derivadas, que elas já estão prontas, é só multiplicar uma pela outra. O d-ROM de z, d-ROM de u, vai ser 0, que o z não vai variar com u, e d-ROM de z, d-ROM de v, menos r seno de v, de modo que o produto dá 0. Fazendo-se então um produto, a soma desses produtos, a soma de todos esses produtos cruzados, nós estamos vendo que esses termos aqui, trigonométricos, são simétricos. Logo, eles se cancelam, aqui é 0, fica tudo cancelado, tudo 0, então o F é igual a 0, tá? Esse coeficiente é igual a 0. Então, para a esfera, o E é igual ao G, que é igual a R2 seno de V, e o F é igual a 0. Temos aí, então, as quantidades fundamentais para a esfera. E para o elipsoide, como é que elas seriam calculadas? A mesma coisa, é só determinar as equações paramétricas para o elipsoide, que são essas aqui. X é n cosseno φ cosseno de lambda, vai se projetando a grande normal no equador, que dá cosseno φ, e por cosseno lambda aqui no equador vai dar o x. Vocês depois calmamente podem ver isso. Então já temos x, y e z, umas equações paramétricas do elipsoide. Esse E2 é a excentricidade ao quadrado do elipsoide. Então, para determinar a primeira forma fundamental de Gauss, basta obter o quadrado do comprimento do arco. Então é só pegar um arco infinitamente pequeno aqui, pela variação dessas coordenadas, e vir o quadrado. Então, vamos ver ele aqui, está ele aqui. Então, lá na superfície do elipsoide, esse elemento aqui vai variar entre dois paralelos infinitamente próximos e dois meridianos infinitamente próximos. E essas linhas aqui vão ser as linhas V, lá os parâmetros de Gauss, e essas linhas aqui, né, direitinho, vão ser aquelas linhas U, tá? Elas direitinho aqui. De modo que o que nós temos aqui é um elemento de arco de meridiano, um ds∠φ, que vai ser o raiz de E de φ. Se nós vimos lá nas equações dos parâmetros E. A raiz quadrada daquele E vai dar um fator de escala aqui para esse arco de meridiano. Então, as curvas paramétricas sobre a superfície são as linhas dos meridianos, essas linhas V, e as trajetórias ortogonais são essas daqui. Então, como as trajetórias são ortogonais, o F vai dar 0, e aqueles produtos cruzados vão se anular como se anularam na esfera, tá? O F vai dar 0. Para o elipsoide, isso aí já se vê de cara, porque são linhas ortogonais. Então, numa superfície qualquer, as superfícies sendo ortogonais,
o f, aquelas derivadas parciais cruzadas, dá zero. Então, esse arco aqui de meridiano ds∅, que vai ser igual ao raiz daquela expressão E, a raiz de E, dφ, um arco de meridiano. Esse é o arco de meridiano. O arco de meridiano no elipsoide, ele é o raio de curvatura da seção meridiana do elipsoide vezes dφ. Então, esse raiz de E vezes dφ vai ser igual a esse m dφ, que é em função da geometria do elipsoide. De modo que o dφ cancela e temos, então, elevando ao quadrado esse raiz de E, vamos ter que esse E é o raio de curvatura da seção meridiana ao quadrado. Então já temos aí um dos coeficientes de Gauss para o elipsoide. E o arco e o comprimento do arco aqui de paralelo vai ser o raiz de G de lambda. E o raio de um arco de paralelo vai ser n cosseno φ, que é a projeção da grande normal no plano do paralelo, vezes d lambda. Já vimos muito isso, calculando o arco de paralelo de um elipsoide. Então aqui, esse raiz de g de lambda vai ser igual a esse arco de paralelo elementar do elipsoide. O d lambda simplifica, elevando ao quadrado o raiz de g, nós ficamos então que o g é n2 cosseno ao quadrado de φ. Então a equação do arco elementar fica no elipsoide. Fica aqui, o f cancelou, m arco de meridiano ao quadrado, mais arco de paralelo ao quadrado. Isso aqui é a expressão de um arco elementar no elipsoide de revolução. É a forma fundamental de Gauss para o elipsoide. Então, resumindo, no elipsoide nós temos lá que o f é igual a zero, os parâmetros, né, os coeficientes. F é igual a zero e o E é o m2 e o G é o n cosseno ao quadrado de φ. E na esfera, o F é igual a zero e o E é igual a G, que era o R2 seno φ, lá por aquilo que vimos anteriormente. Então já estamos vendo que são diferentes. Mas só para botar o V em função da latitude, ele é a colatitude, então F é igual a zero, E é igual a G, que é R, aqui vai dar cosseno ao quadrado de φ, que é complementar do seno. Então, portanto, as quantidades fundamentais para o elipsoide, para a esfera, não são iguais às quantidades fundamentais de Gauss. A opção A, então, é incorreta. A opção A é incorreta. Ela é incorreta. Está aí já a da questão. É para assinalar a incorreta, então ela é incorreta. Bom, já vimos a incorreta, né? E deveria ter só uma incorreta. Não fala aqui que teriam outras incorretas. Podia parar por aqui a prova, né? Assinale a alternativa incorreta. Mas vamos adiante, aproveitando isso para revisitar essa teoria das deformações, que é muito interessante. Então vamos a B. A elipse indicatriz de Tissot são círculos quando a projeção é conforme. Tá ela aqui. Então, numa projeção conforme, as imagens da projeção conforme, elas não se deformam, elas podem variar de tamanho, mas círculos são representados como círculos na projeção conforme. Então aqui tem um exemplo da projeção de Mercator, então que os círculos, a deformação de círculos aqui ao longo do equador, a deformação é pequena, e à medida que esses círculos se afastam do equador, eles vão aumentando de tamanho, né? Analogamente à Groenlândia, lá, como nós conhecemos, aumenta de tamanho. E aqui é o exemplo de uma projeção equivalente. Na projeção equivalente, reparem que ao longo aqui do equador tem círculos, mas afastando-se do equador, não ficam mais círculos, eles vão se transformando em elipses.
De modo que elipse indicatriz de Tissot, círculos, os círculos são círculos quando a projeção é conforme. Então essa opção B está correta. Ela está correta. E a opção C diz o seguinte: quando a projeção é conforme, as deformações meridiana e transversal são iguais. Pronto. Então aqui é preciso saber o que são os coeficientes, né, meridiano e transversal de uma projeção conforme. Então, representei aqui, você já conhece essa figurinha. Nós temos aqui, então, na Terra, um arco, um ângulo U, um rumo U, formado por essa curva C infinitamente pequena, né? E esse meridiano, está aqui, meridiano AB. Então, isso aqui é um triângulo infinitamente pequeno. E na carta, nós temos a representação desses pontos deformados, né? De modo que esse ângulo U, ele será representado como U', genérica, assim, de modo geral, porque a planificação da esfera deforma o que se tem numa esfera ou num elipsoide. Mas no caso, aqui, por exemplo, que é a projeção conforme, vamos ver. Então, aqui na esfera, o triângulo infinitesimal, a tangente desse U, estou falando em português, né? Em grego é mi, a tangente desse U é o cateto oposto BC sobre o cateto adjacente. Pá. Aqui na carta, a tangente desse U' é o cateto oposto, que é a representação daquele BC lá da esfera, que é o BC', sobre o AB aqui na carta. Então a tangente é BC' sobre AB. Para que a projeção seja conforme, esses ângulos têm que ser iguais, então as suas tangentes têm que ser iguais. Tangente de U' tem que tangente de U. Então o que isso tem que acontecer? Tem que ser esse B'C sobre AB tem que ser igual ao BC sobre AB, que aí as tangentes ficam iguais, os ângulos ficam iguais. Aqui nós vamos alternar os meios para cair na definição de coeficiente de deformação. Qual é a definição de coeficiente de deformação? É a razão entre o comprimento de um arco de paralelo na carta, está ele aqui, BC' na carta, sobre o seu homólogo na esfera modelo, lá que representa a Terra, sobre BC, está aqui. Então esse é o coeficiente de deformação. Como é ao longo do paralelo, é o coeficiente de deformação transversal. E esse coeficiente aqui ao longo dos meridianos, a razão entre um arco de meridiano na carta e seu correspondente na Terra, lá na esfera modelo, AB. Esse é o coeficiente de deformação, por definição, meridiana. Então, estamos vendo aqui que eles são iguais, esses coeficientes são iguais, a projeção é conforme. Logo, a alternativa está correta. A opção C, a alternativa C, é correta. E a opção D diz o seguinte: a latitude isométrica é empregada na determinação das equações das projeções conformes. Então, fala aqui de determinar as equações das projeções conformes, fala em latitude isométrica e no papel dela. Vamos então passar isso a limpo. Nós já vimos e vamos recordar agora o que seja uma transformação isométrica. Então nós temos aqui o elipsoide, né, na sua forma matemática da Terra. Aqui a forma fundamental do elipsoide, esse quadrado do arco de meridiano ao paralelo, ao quadrado, mais o arco de paralelo ao quadrado. E vai se fazer uma isometria. Esse ponto aqui, essa isometria, ela vai levar meridianos aqui, vai levar figuras de pontos do elipsoide para uma superfície de projeção. Então esse ponto aqui, P1 no elipsoide, ele vai ser transformado lá para um ponto P2 na superfície de projeção, usada como projeção. Então nós temos aqui nessa superfície de projeção, que Gauss usou como
uma superfície auxiliar para ele chegar na projeção conforme dele, mas vamos só nos ater aqui a essa projeção intermediária. Nessa projeção intermediária, nós temos aqui então os eixos V e U, as variáveis V e U, como um sistema de referência aqui nessa projeção. Então aqui nós temos essa forma fundamental dessa superfície. É dv ao quadrado mais u. Aqui os paralelos e meridianos são ortogonais, então o F maiúsculo aqui dela é zero, porque trata-se de uma superfície em que os paralelos e meridianos são ortogonais. Então já sabemos que aqueles produtos das derivadas cruzadas vai dar zero. Então F é igual a zero. Então vamos ver como é que se faz essa isometria, essa transformação. O que ela faz? O que a isometria faz? Temos aqui a equação fundamental do elipsoide, esse arco infinitesimal na superfície do elipsoide. Então, colocando-se em evidência esse N2 cosseno ao quadrado de φ, aqui na equação fundamental, da primeira forma fundamental de Gauss no elipsoide, nós ficamos, então, dividindo tudo por N ao quadrado cosseno de φ, ficamos com M2 de φ ao quadrado, dividido por N cosseno de φ, e aqui dividido por N quadrado cosseno φ, dá 1 de lambda 2. Então, fazendo-se, então, uma mudança de variável, o que vai acontecer? Essas linhas paramétricas formadas aqui no elipsoide, eles são paralelogramos infinitesimais em cima dessa superfície S1, que no caso aqui é o elipsoide. E eles são, esses paralelogramos infinitesimais, eles vão ser transformados em quadrados infinitesimais ao se fazer essa transformação de coordenadas. Isso aqui é uma isometria. Vai transformar aqueles paralelogramos infinitesimais em quadrados infinitesimais. Então essa superfície S2, que no caso aqui está sendo transformada por isometria, de modo que os retângulos, os paralelogramos sejam quadrados infinitesimais, terá como primeira forma fundamental essa aqui, olha, porque isso aqui vai ser dv, então aqui no caso, reparem que isso aqui é o dv ao quadrado, vai ficar assim, ó, como dv ao quadrado. Então essa é a forma fundamental de Gauss, a primeira forma fundamental de Gauss, para essa superfície S2, ó. Esse N2 cosseno ao quadrado de φ são os coeficientes fundamentais de Gauss, aqueles coeficientes, para a superfície, né? Ele é igual, o de dv2 é igual ao d lambda 2. São iguais e são iguais a N2 cosseno ao quadrado de φ. É igual a G. Esse é igual a G e é igual a N2 cosseno ao quadrado de φ. Isso é isometria. Então a isometria faz isso, transforma paralelogramos infinitesimais de uma superfície em quadrados infinitesimais em outra superfície. Tá? Esse V aqui foi chamado por Gauss, né, latitude isométrica. Esse dV aqui foi chamado por Gauss de variável de Mercator, porque ele vai dar origem à projeção de Mercator. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Então esse V é chamado latitude isométrica. Então vocês já estão vendo agora o que é uma transformação isométrica e o que é uma latitude isométrica. A latitude isométrica é essa ordenada aqui, esse parâmetro, nessa superfície aqui intermediária, que no caso será a integral dessa daqui, como veremos adiante. Então U, no caso, é o lambda, nesse sistema aqui, de coordenadas, a diferencial du é igual a d lambda. Fica então isso aqui, né? d lambda ao quadrado, dv ao quadrado mais d lambda ao quadrado. Né? Então, paralelogramos elementares do elipsoide e retângulos elementares de um cone, e assim, em vez do elipsoide fosse um cone, a superfície, essa isometria ia fazer com que
eles se transformassem em quadrados elementares, tá? Essas superfícies aqui podiam ser elipsoide, cone, uma quádrica qualquer. Então vamos adiante. Essa opção deveria ter, eu chamo a atenção agora de quem fez a prova, por favor, preste atenção, que a redação rigorosa dessa opção, dessa alternativa D, tinha que ser o seguinte, ó, a latitude isométrica tinha que acrescentar isso, ó, na sua forma diferencial, é empregada na determinação das equações das projeções conformes. Faltou essa na sua forma diferencial, porque é na forma diferencial, nessa forma diferencial, que a latitude isométrica é usada para determinar as equações das projeções conformes. Então, nessa forma diferencial, ela é determinada para gerar a lei da projeção de Mercator, a projeção conforme de Gauss, a projeção de Lagrange, a cônica de Lambert, a plana polar estereográfica. Então, essas equações são deduzidas a partir da latitude isométrica, mas na sua forma diferencial. Perceberam, senhor? Então, atenção para quem fez essa prova. Por favor, analise isso que eu estou levantando aqui. Então, por exemplo, na equação de Mercator, para gerar a equação, né, da projeção de Mercator, partindo-se dessa equação na forma diferencial, né, vai-se então integrar. A solução de uma equação diferencial é obtida pela integração. Então, integrando-se a equação diferencial na sua forma, a equação diferencial aqui da latitude isométrica, nós vamos ter a equação da projeção de Mercator. Essa equação aqui é considerando a Terra como sendo um elipsoide. Aqui é os logaritmos neperianos, e esse E aqui, que aparece aqui nessa segunda parcela, é a excentricidade do elipsoide. Preste atenção a isso. Não é a base dos logaritmos dos neperianos, é a excentricidade do elipsoide, tá? Então a opção D, ela está correta. Usa-se realmente a latitude isométrica para determinar as equações das projeções conformes. Entretanto, eu considero ela correta com essa ressalva, na sua forma diferencial. Tranquilo, senhores? Então, espero que esse vídeo chegue lá à Universidade Federal de Uberlândia, para quem fez aquela prova de concurso de 2018, avalie essas minhas observações, e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Então terminamos aqui. Muito obrigado por assistirem essa aula. Inscrevam-se, deem like ou dislike para aumentar esse canal. Vamos fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas, para que os profissionais tenham a sua formação profissional, né, sua formação teórica reforçada. Esse é o meu propósito, é o propósito desse canal. Façam comentários, deem sugestões, e até a vista, pessoal!